Olá, Central do Enem, para mais uma aula, todos a caminho do sucesso, né, pessoal? Vamos lá, ao sucesso em relação ao Enem. Aqui é Ilane Leite para mais uma aula da área do conhecimento, linguagens, códigos e suas tecnologias, com componente curricular em artes, e a gente vai conhecer hoje um pouquinho sobre o movimento pós-impressionista. É claro, sempre a gente fala sobre os objetivos do Enem, né? Conhecer as várias tendências da pintura que mudaram a arte no final do século XIX, já comecinho do século XX. Perceber os temas e estilos dos principais artistas, né? Principalmente o mais perguntado pelos alunos, que é Van Gogh. Debater os estilos e diferenciá-los quanto à produção artística. Então agora a gente vai ver um pouquinho sobre o que foi o pós-impressionismo. E quando a gente vê Terraço do Café à Noite, que foi uma obra pintada por Van Gogh, a gente já percebe que tem uma diferença muito grande, né, do movimento impressionista, né, que a gente viu na aula anterior, onde no movimento impressionista a principal preocupação era representar as cores que estavam na natureza no exato momento do dia. Agora não, agora o artista tem uma liberdade maior para poder produzir seus trabalhos, e um exemplo disso é Terraço do Café à Noite, feito pelo Van Gogh. Bom, o movimento pós-impressionista foi uma tendência artística inovadora e cheia de significados, que teve origem, né, na França, iniciou em meados de 1880, mas ela se prolongou, né, até a primeira década do século XX, época em que surgiram outras vanguardas europeias que foram altamente influenciadas pelos artistas do movimento pós-impressionista, como até mesmo o próprio cubismo, que foi influenciado seu aparecimento por Paul Cézanne. Apesar da sua curta duração, o pós-impressionismo foi um gênero estético emblemático para a história da arte mundial, tanto que influenciou muitos movimentos e fez surgir entre eles o movimento fauvista, né, com Paul Gauguin, e até mesmo o movimento expressionista com Van Gogh, né? Então, todo o trabalho que foi desenvolvido dentro do pós-impressionismo, criou-se uma nova mentalidade, uma nova visão, e pôde desenhar o que é hoje a arte moderna e a arte contemporânea, né? E é claro, os artistas do movimento pós-impressionistas deixaram um legado maravilhoso para a gente. Aí, ao exemplo, né, de um artista agora do pós-impressionismo, Henri de Toulouse-Lautrec, divã japonês. Por mais que o movimento pós-impressionista tenha sido um movimento muito livre, porque é isso que a gente vai perceber no movimento pós-impressionista, né? Foi um movimento que os artistas não se prenderam às regras ligadas às academias de belas artes ou até mesmo ao movimento impressionista, apesar de lembrar vocês de que a maior parte dos artistas do pós-impressionismo também fizeram parte do impressionismo, mas acabaram legando uma liberdade maior na produção artística, deixando para a gente, né, várias características, várias técnicas que no conjunto formam, né, o que realmente se desenhou, se determinou as características do pós-impressionismo. Então, forte caráter simbólico e subjetivo, valorização tanto de cenas políticas e sociais como de temáticas do cotidiano, uso constante da emoção, a liberdade no uso das cores, o prestígio da estrutura, da textura e da luminosidade, a presença de contornos mais delimitados, o emprego de técnica pontilhista e a valorização da bidimensionalidade nas obras. Quando a gente olha o Cristo Amarelo, a gente percebe que ele realmente se opõe ao movimento impressionista. Mas por quê? Porque os artistas do pós-impressionismo pregavam essa liberdade no contexto técnico da obra.
né? Aqui a gente vai ver, né, os principais artistas. Henri de Toulouse-Lautrec, né, desenhava seus temas a partir da vida contemporânea, teatros parisienses, salões de danças e circos. Especializou-se em retratar momentos, né, de movimento e de privacidade através, né, do cotidiano da vida das pessoas, principalmente dentro dos cabarés, dos circos, né? Uma inovação de Toulouse-Lautrec era trabalhar como se ele congelasse aquele momento das pessoas, né, nos seus afazeres mais simples, mais cotidianos. Outro artista, né, Vincent van Gogh, empregando cores saturadas e pinceladas únicas, ele criou obras assim repletas de emoção e muita subjetividade. É muito legal a gente ver os trabalhos de Van Gogh dentro do pós-impressionismo. Um exemplo para vocês aí, Noite Estrelada. Paul Gauguin também vai ser um dos grandes artistas, né, do pós-impressionismo. Com a liberdade de cores que ele utilizava nas suas obras, a gente vai ver uma influência muito forte, principalmente para os artistas do fauvismo, né? Em seu trabalho, descartou o emprego do sombreamento, utilizou cores puras, linhas fortes e bidimensionalidade para provocar um impacto emocional ao observador, né? A exemplo disso, a gente vê aí as montanhas tahitianas. E por último, o nosso artista de hoje, Paul Cézanne, né, gostava de mostrar pra gente a estrutura íntima do desenho através das formas geométricas. Em vez de retratar a impressão geral de uma cena, ele articulou uma organização diferente, mostrando uma paisagem que era construída a partir de elementos geométricos, tá? Então, a gente vê o trabalho desse artista, a gente não vai procurar o processo do tema, a gente vai procurar como a obra ela foi construída. Sans Sacré Victoire é uma das obras assim que mostra a busca dele pela estrutura íntima, né, da natureza através das formas geométricas, e foi um grande influenciador do movimento cubista. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Movimento pós-impressionista, ele traz pra gente essa liberdade artística, fugindo, né, de regras, fugindo, né, de todas aquelas teorias montadas pela Academia de Belas Artes. Então, o nosso movimento pós-impressionista, ele traz essa liberdade, né? O artista, ele é muito livre, não só artisticamente, mas até mesmo em trabalhar na produção dos próprios temas. Ok, meus queridos, muito obrigada. Até a nossa próxima aula. Tchau!